Oi, vamos falar de livro hoje? Meu nome é Diana, se você não me conhece, nesse canal você vai encontrar vlogs, arte, inglês e agora livros. É basicamente uma bolinha de tudo que eu gosto e a gente vai falar sobre os lidos de 2025. Demorou, mas estamos aí. Esta aqui é a minha pilhinha e eu vou fazer um top 10 livros que eu li porque eu li 12 livros, então eu não posso fazer um top tão grande assim. Então eu basicamente peguei os livros que eu li e fiz uma escala sobre eles. Eu vou começar dos que eu menos gostei para os que eu mais gostei, de ordem decrescente, né? Do menor para o maior. Não, aí é crescente, do menor para o maior. Eu vou fazer uma lista, vou começar com os que eu menos gostei e é isso aí. Só quero deixar bem claro que boa parte dos meus livros são livros de romance, porque eu gosto muito de livros de romance. Eu não me incomodo se acham que é futilidade, se é perda de tempo. Eu leio para passar o tempo, eu leio porque é um lazer. E eu acho que leitura, independente do que seja, nunca vai ser jogar tempo fora. Leitura nunca vai ser desperdício. Então, a maioria dos livros que eu leio são de romance. Eu gosto muito de fantasia, eu gosto de fantasia e romance. Gente, eu lia fanfic, né? Vocês esperavam que eu crescesse e virasse o quê? Vamos começar com a pior trilogia do mundo, que é O Verão que Mudou Minha Vida. Meu Deus, que bomba. Por quê? Eu já tinha lido o primeiro volume em 2024 e eu tinha achado até interessante, é uma premissa do que eu geralmente gosto, que é praia e romances de verão. Eu gosto muito dessa pegada de quando envolve praia e amor. E o primeiro livro, ele foi até que bem legal, foi bem divertidinho e tal, eu gostei. E aí eu tive a oportunidade de ler o segundo e o terceiro livro em 2025. O segundo, que é Sem Você Não É Verão, ele foi até ok, tipo assim, foi aquela transiçãozinha do bom pro ruim, porque o terceiro é uma bomba. Eu não tenho muito do que reclamar do segundo livro em si, não tenho opiniões tão relevantes, pra mim foi só um ok, continuação, acabou. Eu não quero falar muito pra não dar spoiler, mas provavelmente você já assistiu a série no Prime, né? Então você basicamente vai saber de tudo que tem aqui. Eu não sei se eu curti muito. O segundo, beleza, ok. É continuação de história, só isso. Foi por isso que pra ele eu dei 2 estrelas. E o terceiro, que é o problema, porque na minha concepção, a autora só precisava, tipo, terminar. Eu montei uma trilogia, agora eu tenho que criar um fim. E ela criou isso. E isso aqui é ruim. Pra mim foi muito forçado. Eles eram, tipo, adolescentes, acabaram de sair das fraldas pra ter, tipo, chegado naquele nível que chegou. E a Belle é uma das personagens mais insuportáveis que eu já presenciei em um livro. Ela é uma protagonista chata, ela é uma protagonista mimada e ela é uma protagonista infantil. Eu poderia ficar muito tempo falando mal de Belle. Não gosto, não recomendo. Esse aqui, Sempre Teremos o Verão, que é o terceiro livro e o último, é muito ruim, eu dei 1 estrela pra ele. Foi uma trilogia que começou legal e acabou bem mal. Não fez diferença nenhuma na minha vida, então ter lido ou não fez diferença. Então não foi uma leitura muito gratificante. Foi rápido, porque tipo, tem pouquíssimas páginas, mas o conteúdo é ruim. É muito, muito clichê. As adolescentes de 12 anos que escreviam fanfic hot do Wattpad conseguiam fazer um conteúdo melhor do que esse. Nossa senhora, que crítica, né, gente? Quem vê assim até pensa. Água Viva, da Clarice. Calmem-se, Claricers. Ok. Eu comecei a ler Clarice em 2024 e eu li A Hora da Estrela, que é um clássico. Acho que todo mundo que curte Clarice começou por ele. Eu comecei a ler Clarice porque eu me senti influenciada pelo Dylan.
Dylan Johnny. Eu fiquei tipo, tá, ele manda uns papos legais, umas reflexão aqui maneiro no vídeo dele, eu acho que eu vou ler. E em si, A Hora da Estrela foi muito bom, foi uma leitura de início complicada, né, porque como eu falei pra vocês, não é o tipo de leitura que eu sou acostumada, uma literatura tão rica, assim, tão profunda, mas eu consegui captar todas as mensagens, eu consegui me perder bastante ali na trama, porque eu estava muito envolvida. E eu falei, tá, gostei de A Hora da Estrela, então é hora de começar um novo. E eu entrei de cabeça nesse livro aqui pensando que ele era uma história, assim como A Hora da Estrela. Só que, na verdade, são relatos da Clarice sobre tudo. É tipo um livro aberto. E como eu entrei com ele com uma intenção diferente do que ele era, eu não cheguei a entender tanto do que eu gostaria de ter entendido. Então, algumas partes foram confusas, eu me perdi em diversos trechos. Eu fiquei em algumas partes do livro tipo, oh my god, que é isso? Então, eu não desfrutei desse livro como eu deveria ter desfrutado. E eu vou reler este livro este ano, porque agora que eu já entendi do que se trata, como que funciona, eu vou colocar a intenção certa na hora de ler esse livro. Então, eu gosto muito de Clarice, eu me sinto muito inteligente, tanto que minha cabeça tá rendendo 100% do CDI quando eu leio Clarice ou Fernando Pessoa, essas literaturas mais profundas, mais pesadas, que você tem que parar e pegar o dicionário para entender o que eles estão falando. Por favor, não me matem, tá? Porque eu dei 5 pra A Hora da Estrela. A Hora da Estrela? A Hora da Estrela. Mas eu vou reler e vou reavaliar, ok? Eu acho que nós temos que dar chance para o que a gente acha ruim, menos O Verão que Mudou Minha Vida. Vamos falar de clássicos. Heartstopper é livro sim, tá? Não é porque são vários quadradinhos coloridos e bonitinhos e pouquíssimas coisas para ler, que não é um livro, tá? É um livro e é um livro lindo. E eu tenho muito carinho pro Heartstopper, porque todo início de ano eu ganho um volume. E eu tive a oportunidade de ler o volume 2 e o volume 3 em 2025. E eu gosto muito desse tipo de leitura, porque pra mim é perfeito quando a gente tá com uma ressaca literária, depois de ter lido um livro assim que mexeu com a nossa cabeça, e a gente sente aquela ânsia de ler e não consegue. E esse tipo de livro é magnífico pra isso, porque basicamente você vai estar vendo imagens confortáveis e livros fofinhos, livros inclusivos. É uma delícia, você lê em um dia só. Eu dou 5 estrelas pros dois, que foi muito gratificante poder ter novamente contato com os livros da Alice. Eu gosto bastante. Isso aqui destruiu a minha vida. Uau! Então, o que acontece? Badlands é da Sofia Belli. A Sofia Belli é minha autora favorita. Sofia Belli, ela cria fanfics. Ela começou no Wattpad. Quando eu falo fanfics, você deve pensar em tipo SN, Coque Frouxo, Starbucks, mas não. A literatura, a linguagem que essa mulher traz é magnífica. Eu não consigo descrever o que esta mulher tem nas mãozinhas dela quando ela está lá digitando no notebook dela, mas ela é boa pra caralho. E depois de um tempo eu descobri que Badlands ia virar um livro físico. Então o que eu fiz? Eu não li Badlands no Wattpad pra ter a oportunidade de ler essa belezinha em primeira mão. Então eu não sabia o que esperar. Eu só li a sinopse e entrei fundo na história. Eu não tenho palavras para descrever o que foi essa leitura, porque eu tô sempre muito acostumada com romances, mais romances cleans, e aqui abordou diversos temas extremamente sensíveis, e eu não estava esperando, porque a Sofia é muito boa em escrever um amor, mas ela também é muito boa em escrever dor. E eu senti agonia em algumas partes desse livro que eu fiquei tipo, caramba, como assim? E Badlands causou uma coisa em mim, assim, uma feridinha que eu não sei explicar e eu acho que ela tá aberta até hoje. Eu só recomendo que vocês leiam. É basicamente a história de Sofiane, que ela mora numa cidadezinha pequena e ela tem o sonho de ser uma atriz. Então, quando ela cresce, ela tem a oportunidade de ser uma atriz. Ela é uma das atrizes mais
picas de Hollywood. E você vai ter saltos durante a história do passado para o presente, e você consegue ver a lacuna enorme entre as duas personagens, como que aquela Sofiane se tornou aquela Juliette. E o Han Jong, que no caso é o Jong-gu, né, que eles precisam modificar os nomes, ele é bem fundamental aqui. Eu não consigo falar muito porque eu não quero dar spoiler, mas é uma leitura que, ao mesmo tempo que é bonita, ela machuca. Tem muitos tópicos sensíveis que eu nunca pensei que eu fosse ler tão relatado dessa maneira. Ai, gente, eu só sei que se vocês tiverem a oportunidade, se vocês gostam de fanfic, se vocês gostam de BTS, tá aqui. É magnífico, de verdade. E além disso, o livro é lindo, gente. Pô, fala sério, olha isso aqui. É uma obra-prima da natureza. Ele é todo lindo, ele é todo desenhado, gente. Ele tem páginas surreais. Porque a Sofia... Ele tem páginas surreais. Porque a Sofia, ela é perfeita, ela é mágica, ela é uma artista. Ela tem mãos de fada. Tem muitas marcações, porque esse livro mexeu comigo de um jeito que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que é isto? Agora vamos falar sobre livros clichês românticos adolescentes e tudo que há de bom nessa vida, que são os livros que a Lin geralmente escreve. Não é como nos filmes, é uma continuação de Melhor do que nos filmes. E Melhor do que nos filmes foi meu livro favorito de 2024. Foi um dos melhores romances que eu já li. São extremamente engraçados. Eu amo o Wes. O Wes é o meu personagem literário favorito, tá? Porque ele é extremamente divertido, engraçado e carismático. Meu Deus. Porque o romance deles, a linguagem de amor deles é palavras de implicação. E a minha linguagem de amor favorita é a implicância. Então, esse aqui é uma continuação do Melhor do que nos filmes. Melhor do que nos filmes passa no terceiro ano do colegial, né? É eles lá no finalzinho da escola, né? Do ensino médio. Então, passando da Liz se apaixonando por Wes. E aqui são eles na universidade. E eu vou dar spoiler pra vocês mesmo, porque tá na sinopse. E eles terminam. Nesse livro aqui, eles terminam. E é basicamente do Wes tentando reconquistar a Liz. E é diferente porque você tem mais do ponto de vista do Wes, e que é uma coisa que eu gostei bastante. Você vê bastante o Wes indo ali, tendo atitude, indo em cima. Não que isso não tenha no Melhor do que nos filmes, mas Melhor do que nos filmes é mais a Liz. É a Liz narrando. E aqui eu senti que teve muito mais participação do Wes do que a da Liz. E você consegue checar o processo de amadurecimento dos personagens, porque ali eles estavam no ensino médio e agora eles estão na faculdade. Então são novas responsabilidades, são novas coisas para se preocupar. Eu senti que perdeu um pouco dessa coisa de engraçadinho, mas eu acho que é justamente isso, para representar a diferença, o dinamismo, né, da mudança de idade e do amadurecimento. Eu gostei bastante, é uma leitura divertida. Eu li isso aqui tão rápido que eu até me surpreendi. Cara, esse aqui me surpreendeu. Por quê? Ele já tá no meu carrinho já tem um tempo. Eu já tenho planos paralelos, já tinha um tempinho. E ele sempre esteve ali. E de início eu achei que eu não fosse gostar, o que me deixou chateada, porque eu já tava com uma expectativa nele, né? Porque a capa é bonita, tem verão, é de romance. Eu pensei, deve ser bom. Só que de início eu fiquei um pouco chateada, porque eu tinha acabado de ler Badlands e foi uma leitura pesada, foi uma leitura tensa. E como eu falei pra vocês, tinha muito daquele pulo entre o passado e o presente. Então sempre ficava trocando a narração. E isso me deixou meio maluca. E teve um pouco disso no início desse livro. Eu fiquei, não, gente, não é possível. As pessoas não sabem viver no presente, não. As pessoas querem só falar de passado. Mas, caras, me surpreendeu demais. Foi uma leitura, assim, que
eu não esperava que fosse desse jeito. Eu gostei, eu dei 5 estrelas, me prendeu. Eu li ele, tipo assim, no finalzinho do ano, assim, quase acabando. O Sam é muito apaixonante. Eu gosto muito de como ela descreve o crescimento dele, de como ele mudou e de todas as atitudes dele. Então, o Sam é um personagem apaixonante. Eu gostei bastante da escrita dela, eu gostei da história e eu percebi que ela faz muitos livros nessa vibe de verão, de lago e isso. E eu gostei muito mesmo de como este livro foi diferente, foi impactante. Que se eu tivesse ficado só pelo início, eu teria largado ele. Porque eu já tinha saído de uma leitura muito cansativa e aí ele tinha meio que a mesma pegada de vai e volta, vai e volta. E isso tava me deixando irritada, tava me deixando cansada. Mas ao decorrer do tempo, você meio que fica preso ali na história, você fica meio que salivando por mais. Então, gostei muito. Eu pretendo ler livros dela nos próximos meses. Vamos falar de releituras. Eu sou muito adepta a releituras. E, pra ser sincero, eu não tinha feito muito isso. Esse ano passado, né, que eu comecei a reler os livros que eu já tinha. Por quê? Eu já tinha lido todos os livros novos que eu tinha comprado. E eu falei, cara, eu preciso ler. Chega no fim do ano, eu sinto uma ânsia, assim, muito grande por leitura. Eu preciso ler, eu preciso consumir livros. E aí, o que eu fiz? Peguei o meu livro favorito de 2023, que é a Biblioteca da Meia-Noite. E eu sei que esse livro é um pouco polêmico, tem algumas pessoas que gostam e umas pessoas que não gostam. Eu sou uma das pessoas que gosta e eu gosto muito. Eu amei ver as minhas anotações. Foi o meu primeiro livro em que eu comecei a rabiscar e anotar. Então tem muitas anotações e eu acho que é muito gratificante quando você opta por rabiscar seus livros, escrever, botar recadinhos, marcar, porque depois você tem a oportunidade de ver o que você marcou e você acha divertido as coisas que o seu eu do passado fez. E eu tenho pra mim que esse livro continua sendo a mesma coisa que ele era há uns anos atrás, quase 3 anos atrás. Um livro extremamente motivador. É um livro inspirador que faz você meio que repensar um pouco na vida. É uma coisa que me deixa muito reflexiva. Eu vou ler um pouquinho aqui do que a Diana de 2023 escreveu ao terminar de ler o livro. Uau! Foi o que eu disse ao chegar na última página, em lágrimas. Nora começou sua vida aos 30 e poucos anos após morrer, e quando ela se enxergou como um vulcão e não como um buraco negro, estava pronta para parar de apenas sobreviver. Somos todos vulcões, somos todos destruição e pura vida. Somos possibilidades, somos alternativas. A vida não para em dias chuvosos, esses dias são inspiradores para alguém. A vida não termina se eu não passar na Federal aos 18, nem se eu não arrumar um emprego sólido aos 23, ou arrumar uma casa aos 30. Viver é mais que isso. Quando uma porta se fecha, abre outras. A ramificação das escolhas são infinitas, assim como as vidas que eu tenho. E eu tenho muitas. Obrigada, Nora Cid. E aí eu fiz um desenho muito bonitinho de como eu via, eu não sei se tá dando pra ver, as ramificações da vida. Esse livro fala sobre física quântica e sobre como nossas escolhas abrem portas para outras realidades. Então, eu sei que tem muita polêmica sobre ele, sobre algumas pessoas que acham que romantiza o suicídio e etc. Mas eu particularmente não vejo como dessa forma. Eu vejo, mesmo ela tendo feito o que ela fez, ela percebeu que a vida dela, raiz, a original, a vida base dela, pode ser de fato boa, porque no final, por mais que ela tenha explorado tantas coisas, no fim ela escolheu aquela vida que ela tentou fugir. E isso nos faz perceber um pouco sobre o que nós sentimos sobre a nossa vida atual, o que nós realmente pensamos da nossa realidade. E pra mim é um livro muito inspirador, principalmente para ler fim do ano. Então lê-lo foi muito gratificante, foi bom recuperar algumas memórias e algumas coisas desse livro. Eu só tenho coisas boas a falar sobre ele, tá? É uma nota 5, continua sendo 5. E agora vamos para os meus 2 livros favoritíssimos do ano. Jurassic Park. O que acontece? Eu tenho um hiperfoco em dinossauros desde quando eu era criança. Meu sonho de criança era ser paleontóloga. Só que quando você é criança, você meio que não pensa, né? Tipo assim, eu moro no interior. Como assim eu vou ser paleontóloga, né?
Então, com o tempo, quando eu fui crescendo e fui tendo um pouquinho de noção, eu fui percebendo que talvez não ia dar pra ser isso. Mas eu sigo e mantenho esse hiperfoco desde sempre. E eu percebi que eu nunca tinha lido os livros que deram origem ao filme, né? O Jurassic Park. Então, comprei o box e foi particularmente a melhor leitura que eu já tive na vida. Isso porque fugiu totalmente do que eu sou acostumada a ler. Como você sente medo de animais que não existem mais? É isso o que esses livros causaram pra mim. Sensação de medo, de arrepio, de tensão. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de presenciar isso na leitura. Porque eu não gosto de nada que me dê medo. Eu não gosto de ver filmes de terror, eu não gosto de ler nada de terror. Eu gosto de me afastar dessa energia tensa que o terror causa. E não que Jurassic Park seja terror, mas ele me causou tensão de um jeito bom. Um medo de um jeito bom. Eu, tipo assim, tava andando de noite na rua e eu ficava lembrando das cenas do filme, me dava aquele medinho, aquele arrepio. Mesmo sabendo que é totalmente real, que não tem como. Mas esses livros aqui foram esplêndidos. Assim, foram surreais. E eles são grandes, eles têm tipo 400 páginas cada um. E a letra é pequena, então tem muito conteúdo neles. Ele é lindo. Eu sei que tem outras versões, mas essa versão aqui é espetacular, eu acho ela linda. E, bom, consiste basicamente em Um Mundo Perdido e o Jurassic Park. Jurassic Park é o primeiro e O Mundo Perdido é o segundo. O terceiro é invenção, tá? O Jurassic Park 3, porque é uma trilogia, né? Os filmes. É uma invenção. Maicon nunca criou esse livro. Foi só uma extensão para dar continuidade na série de filmes. E eu tenho que dizer que eu fiquei muito chateada de ter cenas aqui que não tiveram no filme. A adaptação do filme é muito maneira, principalmente pra época, né? Eles extraíram de um livro muito bom e conseguiram fazer o melhor que puderam, extraíram bastante cenas legais, mas tem cenas nesses livros aqui que eu queria muito que tivesse nos filmes, que eu sei que ia ser muito mais rico. E principalmente porque os livros, os dinossauros são o que eles são: carniceiros, cruéis, animais selvagens. E no livro e nos filmes pode até ser que eles sejam carniceiros e selvagens, mas fica muito mais family, sabe? É uma coisa mais, vamos assistir esse filme em família. Porque eu assistia quando eu era criança e eu não tinha medo. Mas os dinossauros deveriam dar medo, eles não deveriam ser coisas infantis. E é isso que esse livro traz. Porque já vi muita gente falando sobre o livro, sobre aquelas cenas do bebê, que é uma cena que todo mundo fala, mas, gente, tem cenas piores. Tipo assim, vou dar um spoiler, porque provavelmente você já viu o filme. Tá, eu não ligo, no filme não tem. Isso que me mata, no filme não tem. No Jurassic Park 1, o John, que é o cara, né, o velhinho da seiva do mosquito, né, no livro, ele morre. Eu vou ter que falar isso pra vocês. Por compsognatos, que são aqueles pequenininhos que parecem inofensivos, aqueles que parecem galinhas, sabe, piudinho, assim, que piam. Eles simplesmente têm uma mordida que solta um veneno sonolento, então você meio que não sente o que tá acontecendo. E basicamente ele caiu quando tava fugindo de um Velociraptor, caiu num buraco, numa vala, e ele não conseguia levantar porque a perna dele estava ferrada. Ele usa uma moletinha, uma bengala por isso, porque a perna dele é ferrada. Ele tava tentando levantar, ele tava tentando cair, ele não, e subir o morro, ele não conseguia. E quando ele foi ver, tinham vários desses mini dinossauros. E ele levou algumas mordidas e basicamente ele relata que não sentiu dor nenhuma porque parecia que ele estava no paraíso. Porque era isso que o veneno dos compsognatos causam, sabe? Eles mordem e te fazem, tipo, delirar. Então, tipo, pra mim foi uma cena, assim, muito inesperada e foi, tipo, difícil de ler. A cena clássica do barrigudinho. Ai, gente, olha esse marca-páginas. Gente, fala sério. O rapazinho que rouba, né, as paradinhas lá. E tem aquela cena clássica dele e do Dilophosauro, né? Que o Dilophosauro aparece, cospe nele e, tipo, corta no filme.
E ele é devorado, né, obviamente. Mas no livro tem detalhes. E esses detalhes são muito perturbadores. Cara, é porque acontecem tantas coisas diferentes do filme que você fica tipo, caramba, por que não foi assim? E, cara, eu peguei aqui pra dar uma olhada nas partes que eu marquei e tem tantas coisas boas. Não boas, né? Porque é uma leitura pesada. Poxa, são dinossauros, né? Então, aqui é exatamente o que os dinossauros são: malvados, monstros, comíveis, comedores. E tem uma cena aqui do livro, uma passagem do livro que eu gosto muito, que ficou pra minha vida, que é quando Malcolm diz: grandes mudanças são como a morte, você só sabe a diferença quando chega do outro lado. E toda vez que eu tenho uma grande mudança, tenho uma grande escolha pra fazer, que eu sei que vai mudar bastante a minha vida, eu sempre penso nisso. Tipo, eu só vou saber quando eu estiver do outro lado, quando eu tiver tomado essa atitude. E eu acho muito magnífico essa frase. Eu genuinamente gosto muito desses livros. Esses livros foram espetaculares. Eu gostei muito que esse último livro do Jurassic World, Recomeço, teve algumas cenas do livro. Tem algumas menções, umas referências ao livro. E eu fiquei muito feliz porque tem umas cenas que eu gostei muito, que eu queria que tivessem feito, né? Que envolve o tiranossauro. São cenas bem brutais, são cenas violentas, porque são isso que esses animais são. Eu li rápido por uma leitura que eu não tô acostumada, que são, tipo, tantas páginas. Foi praticamente 900 páginas os dois juntos. Então eu não tô acostumada com esse tipo de leitura maior, mais extensa. E eu fiquei extremamente contente com esses livros. Bom, esses são os lidos de 2025. Deu pra ver, assim, a minha escala de preferência. Eu já tenho uma listinha dos livros que eu vou ler em 2026. E é isso, esse livro teve o intuito de fazer com que vocês gostassem um pouco de leitura e incentivassem vocês a ler. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.